Alguém me disse: eu pensei que você não acreditava em salvo para sempre. Você me entendeu errado. É claro que eu acredito de salvação eterna. Eu não acredito em salvação incondicional, mas eu acredito que enquanto você acredita em Cristo, você vai chegar do outro lado. Agora você pode deixar de acreditar nele, mas você tem que ser muito tolo. Mas enquanto a sua fé estiver ali, a igreja começou com a mensagem da cruz. Entenda isso. Através do ensinamento de Paulo, ele disse: me propus não saber nada entre vós, senão a Jesus Cristo e ele crucificado. Porque a pregação da cruz para aqueles que perecem é loucura, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Ele disse: Cristo me enviou não para batizar, mas para pregar o evangelho, não com sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo não seja vã. Ele disse: mais longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Glória a Deus. Tudo começou ali na cruz. Mas quando os apóstolos morreram, e aqueles que os conheciam também e escutaram os ensinamentos deles morreram, a igreja começou a entrar na apostasia. Escute isso. E finalmente, depois de mais ou menos 500 anos ou mais, se morfou naquilo que nós conhecemos hoje como a Igreja Católica. Eu sei que os nossos amigos católicos dizem que Pedro foi o primeiro Papa, mas o primeiro Papa que apareceu foi o bispo de Roma, que recebeu a coroa e no ano 611 ou algo assim. E a igreja então entrou em apostasia, e a idade das trevas foi o resultado. Você está me ouvindo? O sistema do mundo ou está na escuridão ou está na luz, por uma falta do evangelho ou pela apresentação do evangelho. E essa nação da América tem sido abençoada não por causa da Harvard, de Yale, de Princeton. Eu me lembro, eles me perguntaram para vir falar ali. Eu não sei como eles chamam hoje, mas tem a ver com aquilo que os estudantes de Yale que iam receber diplomas de direito, eles nos levaram. Quando nós chegamos ali, através daquela grande biblioteca de direito, uma das maiores do mundo, e eles tinham a maior multidão que já tinha ido ali, todo o assento ali já estava tomado, e eles tinham me passado o assunto que eles queriam que eu falasse ali, e eu falei por alguns minutos a respeito do que eles me mandaram falar, eu nem me lembro bem, mas o Senhor estava falando no meu coração, me dizendo que esse grupo específico, eles chamam de Irmandade. Como é que é o nome mesmo? Esse grupo é Fraternidade, eu acho, é isso mesmo, algo assim. Mas Yale tinha formado mais presidentes e mais oficiais do gabinete do presidente, mais do que qualquer outra fraternidade ali no mundo. A maioria dos pais desses jovens e dessas meninas que estavam ali eram multimilionários. E eles disseram: esse é o filho de não sei quem, essa é a filha de não sei quem. E eles começavam a falar quem eles eram na medida que estávamos esperando aquela sessão começar. Mas veja bem, o pecado e os cativeiros das trevas, não importa quem são seus pais, não importa. E o Senhor começou a falar no meu coração a respeito de falar com eles, a respeito do problema deles, e eu falei a respeito daquilo que eles me pediram por 10 minutos, e então eu comecei a falar daquilo que o Senhor disse.
Sabe, eu não fui covarde, eu tentei ser muito generoso, mas eu disse que muitos de vocês sentados aqui, vocês estão em uma das universidades mais prestigiadas do mundo inteiro, Yale. Mas vocês estão presos pelas drogas. E quando eu disse isso, foi como se duas mãos tivessem espremido aquele grupo de centenas de pessoas. Eles começaram a chorar. E eu perguntei, depois de falar com eles por alguns minutos e falar para eles o que Jesus Cristo pode fazer, aqueles que precisavam de oração, eu não sei se eles esperavam que eu ia fazer isso ou não, mas é isso que eu sou, um evangelista. Chamei para frente, não havia lugar para eles se colocarem de pé ali, mas eles vieram na medida que podia, e parecia que metade deles vieram à frente. E, sabe, eu fiquei de pé ali, fiquei assistindo eles chorar e soluçar, enquanto eu orava por eles também. E quando acabou aquela sessão, as pessoas que tinham sido escolhidas, sabe, os jovens que eram cristãos, que tinham escolhido pela faculdade para ajudar eu e a Francis, onde quer que nós queríamos ir. E, sabe, andamos ali, tinham muitas pessoas. E um jovem chegou a mim e disse, Reverendo Swagger, ele estava com as mãos ali no ombro de um rapaz, ele disse, ele é judeu, o pai dele e deu o nome dele para mim, e ele está em um estado horrível com drogas. Você pode orar por ele. Você tem 200, 300 pessoas ali naquele corredor. A maioria deles nunca viu ninguém nem orar para o outro. E aquele jovem garoto judeu estava de pé ali. Eu coloquei as minhas mãos na cabeça dele e comecei a orar em nome de Jesus. Você diz, os judeus não acreditam, eu não estou nem aí, é o único nome que pode libertá-los. Glória a Deus. Aquele garoto soluçava, sabe, soluçava mesmo. E as lágrimas rolavam no seu rosto, na medida que eu pedia ao Senhor para ajudá-lo, para libertá-lo desse cativeiro das trevas. Não há qualquer outra solução, senhoras e senhores. Não existe outra solução. Somente a cruz. Somente a cruz. Quando Jesus morreu naquela cruz, Ele fez expiação por todo o pecado. Ele tratou com a raiz do pecado mesmo. E essa raiz é Satanás. E as Escrituras nos dizem em Colossenses 2, versículo 15, que Ele triunfou sobre os principados e os poderes. Agora, esse termo principados e poderes se referem a anjos caídos poderosos. E eu vou repetir, na medida que essa igreja caminha nessa nação ou em qualquer outra nação, de acordo com a espiritualidade ou a falta de espiritualidade na igreja, assim também vai a nação. Você ouviu o que eu disse? Assim também vai a nação. Nenhum de nós sabe o impacto que esses cultos têm tido passando na televisão no mundo inteiro. E sabe, nos anos 80 o Jim Woosley tinha esse programa passando em países do mundo que eles nos diziam, você não pode fazer isso, que eles não vão passar no ar, mas eles passavam. E alguns desses países eram literalmente comunistas mesmo, eram declarados ser comunistas, e através do evangelho que veio naquele programa, algum tempo depois eles votaram por uma pessoa que era cheia do Espírito Santo e salva. É isso que o evangelho pode fazer. Eles falam que o governo vai dar um fim nisso nos Estados Unidos. O governo em Washington vai dar um fim